Pronto, está gravando, tá? E eu vou resolver a questão que a Sara colocou aí no chat, tá bom? Posso ler? Rafa, você abre o chat aí para você ler junto também? Está aberto. Ótimo. Então está escrito assim, ó. 2 barras, você encontrou o início da questão? Sim. Ok. 2 barras encontram-se inicialmente à mesma temperatura T0. Legal. Uma delas tem comprimento de 10 centímetros, a outra de 12. Então, uma é um pouquinho maior que a outra, certo? Há uma diferença de 2 centímetros entre elas. Observa-se que a diferença de 2 centímetros entre os comprimentos permanece sempre a mesma, qualquer que seja a temperatura. Legal. Determine a relação existente entre os coeficientes lineares da segunda e da primeira barra. Ele quer coeficiente linear, é o alfa. Ok? Então, olha só, eu vou passar aqui para o quadro, eu vou aumentar aqui. Pronto, eu coloquei minha tela grande. Vou aqui para o quadro. Vamos lá. Tem 2 jeitos, Sara, tem 2 maneiras de resolver essa questão. Eu vou resolver da maneira que eu acho que pode ser mais fácil para vocês entenderem. Vou só arrumar o quadro. Aí. Então, vamos lá. Eu vou resolver da maneira que eu acho que é a mais simples para vocês entenderem. Olha só. As 2 barras, elas não são do mesmo tamanho. Você tem uma barra de 10 centímetros e a outra de 12. Então, há uma diferença entre elas. Só que ele diz que, por mais que eu esquento as duas, elas sempre têm uma diferença de 2 centímetros. Ou seja, a dilatação, o ΔL da primeira barra, é igual ao ΔL da segunda barra. Delta é variação, é o quanto aumenta de tamanho. Então, quando eu digo que um ΔL é igual ao do outro ΔL, eu estou dizendo que elas dilatam iguais. Se uma dilata 1 centímetro, a outra dilata 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. O que uma dilata, a outra dilata igual. Como elas dilatam iguais, elas estão sempre com uma diferença de 2 centímetros entre elas. Entendeu, Sara? Essa é a primeira maneira que tem para fazer. Sim? Ah, que ótimo. Então, tá bom. Eu acho que essa é a mais fácil para você entender, mas existe uma outra maneira. Depois, se você quiser, eu faço. Só que dá mais trabalho matemático. Muito bem. A variação de comprimento é o comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT. Essa variação de comprimento é o comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT. O que dá para fazer aqui? Dá para simplificar esse ΔT com esse ΔT. Tchau, tchau. Aí sobrou L0 alfa, L0 alfa. O L0 da primeira barra, se não me engano, é 10 centímetros, vezes alfa A. Da segunda barra é 12 centímetros, o tamanho dela. Confere para mim. Vezes o alfa B. Ele só quer uma relação entre as duas. Se eu passar esse 10 dividindo, então o alfa A vai ser 12 dividido por 10 é 1,2 alfa B. Pronto. Ele quer uma relação entre os coeficientes. Essa aqui. Um coeficiente é 1,2 vezes o outro coeficiente, 20% maior. Existiam as alternativas, devia ter as alternativas na prova, ou era uma questão aberta, sabe? Aberta. Ah, bom. Então você tinha que encontrar um negócio assim. Pronto. Não foi difícil, concorda? Que a resolução não foi super grandona, não foi super difícil. O que você tinha que deduzir, o que você tinha que chegar à conclusão, é que para as duas manterem a diferença entre elas, seria necessário que elas dilatassem iguais. Elas tinham que dilatar iguais, senão não mantinha a diferença. Se uma dilata mais, aumenta a diferença. Se a outra dilata menos, diminui a diferença. Legal. Beleza, então. Facinho, né? Não é complicado, não.
que mais, meninas? Estou à disposição. Alguma questão da apostila que vocês tentaram fazer? Ah, por enquanto era só essa, Sara? Muito bem. Nada do pastor, nada do Denis. Que essa aqui é do pastor, né? O Denis é eletrostática. E você, Rafa? Ah, eu não entendo. Mas eu tinha visto um negócio que tem a ver com dilatação. Sabe quando tem a curvinha da calçada? Hum, A esquina, né? a esquina. Eu não sei se eles fazem primeiro aquela voltinha de... Eu não sei o nome. Que dentro tem o cimento. Uhum. Aí você faz uma medida não tão certa. E você coloca o cimento lá, que depois ele vai dilatar. Se você não colocar a medida certa, vai quebrar o chãozinho? Pode quebrar, pode. Você vê muitas, é por causa da dilatação, ela ocorre em 3 dimensões. Sempre, sempre. 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. Então, ela ocorre para toda, aumenta no volume. Então, pensa que uma calçada feita de concreto, ela é comprida para caramba, né? O cara fez a calçada contínua, né? Não importa se é na esquina ou não. Isso não importa se é na esquina ou não. Com o passar do tempo, aparece um monte de rachadura. Você já viu? Um monte de rachadura. Racha para lá, racha para cá, racha para cá. Por quê? Porque quando esquenta, quando o sol aquece a calçada, ela quer dilatar em todas as dimensões, para todo lado. Então, ela força a si própria. Porque tem outras calçadas, de um lado e do outro. Tem as casas do lado da sua. Então, quando o seu concreto tenta dilatar, ele não consegue. Aí ele emborca assim, ó. Só que concreto, ele não resiste muito a esse tipo de força. Ele racha, ele quebra. Entendeu? Aí, como é que eu posso fazer uma calçada que não rache, não quebre? Tem 2 opções. Eu posso fazer a calçada com espaços, blocos de cimento, mas não a calçada inteira. Assim, ó. Se uma calçada for deste tamanho aqui, por exemplo, ó, vamos pensar na calçada da sua casa, tem esse comprimento aqui, tá? Essa é a calçada toda. Tudo bem? Não faz ela contínua, não põe cimento em tudo, não. Faz ela quadriculadinha, assim, ó, pedaços. E entre um pedaço e outro, você deixa um espaço. Assim, ó. Entendeu? Isso que está em pretinho aqui, essa linha, é um espaço vazio. Um espaçozinho que você deixa entre uma placa e outra. Às vezes, as pessoas plantam grama nesses espaços, nesse pequeno espaço, ele põe uma graminha. Aí fica as placas de cimento com a graminha. Isso não racha nunca. Por quê? Porque cada placa dessa ela vai tentar dilatar. Ela tem espaço para isso. Outra opção, se você não quiser fazer assim, colocar grama ou deixar um espaço vazio. O espaço vazio se chama junta de dilatação. Você pode também pegar uma ripa de madeira, porque madeira é muito flexível, a madeira aceita ser pressionada, aceita ser esticada, entendeu? A madeira ela dá conta de lidar com essa dilatação. Então, eu faço as placas de concreto e entre uma placa e outra, eu encaixo uma ripinha de madeira. Uma ripinha. Então, fica concreto, madeira, concreto, madeira, concreto. Aí, quando dilatar, aperta a madeira. A madeira aceita ser apertada até um certo ponto, ela aceita. Se for demais, é que ela quebra. Né? Então, você tem uma situação, a junta de dilatação está preenchida com material. Outro exemplo, nós estamos usando esse exemplo porque foi você que citou, né? Mas tem um outro exemplo que é mais comum, que é a distância deixada entre um trilho e outro de uma estrada de ferro. Você já viu?
numa estrada de ferro, quando você vai andando, você vê um trilho. Quando o trilho acaba, tem um espaçozinho assim, uma distância desse tamanho assim, e aí começa o outro trilho. Eles nunca são encostados um no outro, porque como os trilhos são de metal, eles vão dilatar. Então, num dia muito quente, eles dilatam e não encostam um no outro, tá? Eles têm espaço para dilatar, porque senão força, o trilho levanta. Entendeu esse papo de junta de dilatação? É espaço vazio ou preenchido com material flexível que permite a dilatação sem provocar estresse no material? Entendeu mesmo? Vamos, fala comigo. Era isso que você tinha perguntado, Rafa? Foi. Foi Ah, isso mesmo. então. Então, você entendeu que é normal deixar um espaçozinho assim, entre duas estruturas sólidas? Aham. Então, tá Nossa, feito. mas na minha cabeça também era certo sempre preencher alguma coisa, mesmo tendo dilatação. Mas aí depois, eu não sei se foi meus pais que falaram que até o cimento ele dilata e às vezes quebra a calçada. Aí eu nunca tinha entendido por quê. Não, Mas quebra, agora que a gente quebra, está estudando dilatação, eu entendo. quebra, não racha tudo. Os prédios, os edifícios, edifícios de vários andares, eles são construídos com pedaços, eles não são construídos assim contínuo, não. Tem os pedaços com as juntas, um pedaço, uma junta, um pedaço, uma junta. Para quê? Porque ele dilata em todas as dimensões, para os lados, para frente e para trás, para cima e para baixo. E ele tem espaço para dilatar, então ele fica se movendo de acordo com a temperatura. Quando esquenta muito, ele dilata. Quando esfria, ele contrai. É isso. Sem provocar nenhum tipo de contato, estresse, força. Uma força de uma placa aplicada em outra placa pode rachar. Às vezes racha a parede da sua casa. É isso. Dilatação. Entendi. Obrigada, Túlio. De nada, queridinha. Meninas, por favor, coloquem o nome aí no chat, só para eu registrar a frequência. A Sara até não precisa, não, porque quando ela colocou a. Coloca você, Rafa, porque a hora que a Sara colocou a questão, já apareceu o nome dela, é só para registrar. Isso, muito bem, queridinha. Meninas, estou à disposição. Se vocês tiverem dúvida, resolvo. Só me falar. Não, por enquanto não tem mais dúvida, não. Ah, legal, Sara. A Sara também falou que não tem. Ela está sem microfone hoje. Ela está só no digitando. Legal, meninas. Olha, então vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem. Eu vou deixar a sala aberta. Se vocês quiserem sair, fica à vontade. Se quiserem ficar conversando, fica à vontade. Vou continuar fazendo meu trabalho. Não posso parar, né? Já viu como é que é, né? E aí, a sala fica aberta. Se teve dúvida, você vem e pergunta, tá? Tá bom, Túlio. Então, tá feito. Eu vou parar de gravar agora.